Olá pessoal, se inscreva no canal, compartilhe, dê o like pro vídeo subir e vamos aqui. Aqui é o seguinte, essa placa foi a que veio lá do meu pai. Veio com as memórias do próprio computador, certo? Aí o que eu fiz? Aqui não coloque na lataria, tá? Que senão fecha curto. Quando você pegar, você pega na ponta da memória assim ou nas laterais. Nunca pegue no lado do contato. Aqui realmente é de 512 da Itautec. E eu coloquei duas de 1 GB cada um, então ficou 3 GB. É o seguinte, da Itautec, a marca, funciona de boa. O outro também funcionou, certo? Que é da Smart 666, certo? Então, essa da Smart não era do computador. E aí o barramento funcionou. Ótimo, né? Tem vezes que não funciona, tá? E aí o que acontece? Às vezes pode até funcionar no começo, tal. Ao passar do tempo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, de repente assim você pode ligar o computador e não funcionar e dar tela preta. Então é a memória que está incompatível com a placa. Eu vou testar, ok? Essa fonte é de 450 watts. O tipo de fonte também interfere, se for menor. 250 watts, pode estar reiniciando. Essa placa eu ligo e ela liga e depois desliga. É do próprio computador. Aí depois eu aperto e o computador vai. Liga, né? O cooler no meio tem que ser de cobre. Esse aqui é de alumínio. Porém eu coloquei uma ventoinha maior para tirar o ar, né? Deixei aqui aberto. Você pode deixar os dois abertos ou tudo aberto para poder ventilar melhor. Porém tá poeira, né? Trocar a pasta térmica a cada 6 meses. Coloquei outra HD. E aí eu vou ver. Eu ainda não testei, eu vou ver qual funciona. Aí é o seguinte. Essa memória da Smart também. Essa outra, essa aqui, era que estava dando mau contato neste computador. Que eu troquei as placas, certo? Eu vou explicar também. Essa memória não entra nesse computador. Porém, às vezes, tá? Pode ser que dê certo no outro ali, que é a mesma marca. Pera aí. Aqui, esse outro computador é a mesma marca, Gigabyte. Ó, certo? Então o que acontece? Esse computador e aquele é o mesmo. Então a memória pode não dar certo nesse, porém pode dar certo naquele. É relativo, tá? Não é porque a memória esse aqui está estragado e aquele não. Pode ser que aconteça e pode ser que não aconteça das memórias dar certo. Ou o pente ou na própria placa não está aceitando. Então você tem que ver isso também. Esses 3 computadores é meu. Aqui é o seguinte, quando a caixa estiver enferrujada, independente em qualquer lugar, você troca, tá? Olha lá. Porque começa a fechar curto e às vezes começa a fechar curto na placa. E aí também dá defeito, ok? Então, o que eu fiz? Eu coloquei outra memória, funcionou. Que era esse aqui.
da Smart também. Aquele outro de 512 eu não sei porque não funcionou, mas é relativo. Aí eu voltei com a memória que estava de 2 GB e esse outro que veio naquela placa que era da pessoa, que eu troquei, né, dessa placa pela outra. Esta memória funcionou nesse. Então eu tenho um de 2 GB e um de 1 GB. Eu coloco de 2 GB porque é o que roda o computador no YouTube e tal. 4 GB é mais para rodar uma coisa mais rápida e uns joguinhos. Um programa mais rápido. Beleza. E aí, o processador de 2 MHz dá para você pôr 4 GB no DDR2, tá? Um DDR3, você põe 8 GB. Um processador de 2 MHz, vamos dizer assim, 2,5. Dá para você fazer isso. Aqui eu troquei o cooler, né? Porque tava ruim o outro cooler. Quando a fonte também é menor, é mais baixa, interfere no cooler, fica mais demorado, começa a dar alguns problemas. E aí eu vou testar o seguinte. E outra, vem um HD de 1 TB. HD de 1 TB é meio complicado, porque você não pode colocar um monte de arquivo. Você tem que fazer pelo menos 3 partições e colocar os arquivos para a agulha estar sempre girando. Porque é muito arquivo e demora mais a agulha, né? Que a agulha de 512 já demora, imagina, de 1 TB. Aí aqui é de 250, que eu vou pôr. Eu vou pôr o sistema no de 1 TB e nos outros eu ponho os jogos com as partições. O processador desse é de 2,66. Ele é bom. Aí eu coloquei 4 GB, que é o que suporta. E vai dar para rodar uns jogos até legal. Vou ver o que roda nessa placa, porque aí tá o TEC. Esse outro é o seguinte. Ele é 2 MHz, também é dual core, é bom. E aí tem 3 GB de memória. Ele aguenta a internet e aulas da escola e tal, né? Não vai travar. Eu não coloco antivírus, tá? Coloco antivírus bem... Não coloco Avast, coloco um menos potente, só pra dizer que tem antivírus. E aí não pega na internet, né? Porque o Chrome, ele não vai em todo tipo de site. Os sites que não... que é falso, que não, o Chrome não consegue entrar porque não é válido o site, é pirata. Então, é esses que tem vírus e aí ele não entra. Então, você não coloca um antivírus tão potente, porque se você for colocar jogos da internet mais pesados, vai travar. Então, esses DDR2 já não dá mais para esses jogos de agora, de 2021. Então, esse aqui é bom. Se eu mandar esse outro também tava bom. Por quê? Ele nunca foi aberto, porque eu vi a pasta térmica tava cinza ainda, igual aquele lá. Então nunca foi mexido. E aí tá bom as placas. E aí eu estou explicando as memórias, porque se você tiver bastante, dá para você fazer esse bem bolado. Troca em um, troca em outro e vê qual funciona. Às vezes vai funcionar em um, mas não vai funcionar no outro. Relativo da placa, né? Às vezes o barramento foi colocado em um, mas não foi colocado no outro, na hora da BIOS. Ou a BIOS deu algum erro. E aí, nesse caso aqui, eu vou... E também, assim... A tela, uma estava funcionando, né? Eu consegui fazer funcionar mais uma, então eu vou ficar com mais uma tela. Em questão da memória é isso. E assim, a memória, dependendo, se você pôr qualquer barramento, às vezes a placa pode dar conflito com outro barramento, tá? E aí é onde a placa desliga, não, às vezes daqui 2 dias ou 3 dias você liga, ou você usou 10 horas, aí amanhã ou depois você liga, e aí dá tela preta ou não quer funcionar. Então, é o barramento da memória.
Aí você vai ter que tirar. Nesse caso aqui eu ponho o que já estava, Inteltec, que eu sei que vai funcionar. Aqui era os fios. Era o fiozinho que estava dando... A placa tá ótima, mas era o fiozinho que veio conectado no computador que estava dando ruim. Por isso que jogaram fora. Mas a placa tá boa. E aí você sabe que o barramento Smart não é bom para a placa, dá conflito. Certo? Pode queimar e pode estar dando conflito com o barramento. Por isso que eles colocam o barramento igual, certo? Então, espero ter explicado sobre memórias, bem legal. Você pode ter alguns computadores aí. Eu tenho esses aqui, tem mais um aqui, mais no quarto, lá fora. A maioria foi de ferro velho, tá? Não foi comprado. E aí eu fui aprendendo. Esse também jogaram fora e foi de ferro velho. Porém era um defeito só e tá boa a placa. E quando as placas estiver ruim, você aproveita a memória, que é o que eu fiz ali, que eu tenho bastante memória também, que é de placas de ferro velho. E aproveita o processador. Os capacitores, que eu tirei um monte. Tanto é que, para soldar esses capacitores aqui, 4, foi de fonte, tá? Fonte e de placa. Acho que 2 era de placa de computador e 2 era de fonte. É claro, se eu for usar esse monitor 10 horas por dia, talvez ele não aguente. Mas se eu usar 5 horas por dia, então ele vai aguentar. Esse monitor aqui, eu tô vendo que a placa tá esquentando bastante. Eu vou abrir para ver o que é. Mas ele está funcionando. Eu posso... Como eu uso pouco, dá para me usar aqui. Ou eu troco pelo outro que eu tenho lá. Só que ele demora a ligar. Esse aqui, ele não está esquentando. Então a placa está boa. Mas se eu deixasse com os capacitores estourados, ele ia estourar a placa toda. Então aguenta um bom tempo essa aí. Com o tempo você vai aprendendo a trocar capacitores. Eu não troco o restante da placa, porque às vezes nem compensa. É só quem sabe mais, quem tem aquelas máquinas para trocar esses outros menores, né? Que às vezes a placa, que nem eu tô com 2 lá fora, que estragou. Mas por quê? Deu curto na tomada, a pessoa não arrumou e acabou estragando, né? Mas é assim. Algum desses diodos, desses quadradinhos estraga. E aí a placa roda normal, só que não dá. Fecha curto e não vai a memória. A memória não estraga, tá? Nesses casos da placa. Quando estiver rodando o cooler e não iniciar por causa da memória, não aparecer a imagem, né? Então estragou a placa. Se compensar para você trocar, troca. Se não, compra algum de ferro velho por aí ou um usado e usa as memórias, usa o que você der para usar. Mas é para você ter mais cuidado com esse tipo de placa. Esses dois tipos aqui. Inteltec, que não faz muito, não fabrica muito. E esse tipo da Gigabyte, tá? Tem outros tipos de marca também da Gigabyte que pode funcionar. Não estou condenando todo eletrônico. Mas o tipo que eles fazem a BIOS e tal, a configuração, certo? Da Inteltec, da Smart funcionou. Então ainda tem memória para esse tipo de computador. Mas o barramento pode dar algum conflito. E aí você sabe que assim, se a tela não ligar, você usou hoje, amanhã a tela não ligou. Então você sabe que é a memória. Você vai tirar da Smart, vai deixar só da Inteltec e vai abrir de novo. E aí você volta o da Smart. Até uma hora reconhecer tudo, ou então você troca e deixa só 2 memórias. E vai aí compra outro barramento para funcionar. Ou, né, deixa só 2 GB mesmo, 1 GB e pronto. Ou então você tira da Inteltec, que veio, e deixa só da Smart, porque pode estar dando conflito às memórias, tá? E não o computador na memória. Tanto em um computador, tanto em outro. Se as memórias tiver
dando conflito, você tira, troca, ou então troca só de lado, que às vezes funciona. Vai ficando por aqui. Espero ter explicado legal. E até o próximo vídeo. Fui!